Noite a si, boa noite aos telespectadores, internautas, a todo o povo moçambicano e aqueles que conseguem nos assistir pelo mundo fora. Poxa, Muxanga, eu gostava mesmo de começar a refletir consigo, olhar para aquilo que está a marcar o país. Vimos a governadora da província de Gaza a renunciar ao seu cargo depois de o Partido de Frelimo ter feito cessar funções também o líder do partido ao nível daquela província, e hoje vemos então a governadora cessar funções por livre e espontânea vontade, digamos assim. Como é que olha para isto, a democracia em Moçambique e a governação em si? Muito obrigado. Primeiro, quero agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado a apresentar os sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos e rogar ao nosso Santo Deus para que acolha as almas dos que merecem para o paraíso. A família Muyambo da Igreja Nazareno da Matola, pela partida da avó anfitriã da casa, a família Mazivila em Bagamoyo, pela partida também da dona de casa, pela partida de muitos tantos, incluindo os que pereceram no acidente provocado por polícias bêbados, segundo o que se diz na província de Gaza da semana passada, e fazemos preces para que o nosso bom Deus acolha as almas dos que merecem para o paraíso. Antes de responder à sua questão, gostaria de apresentar aqui uma questão prévia. Por causa efetivamente desta questão da saída da doutora Mapanzene, estou a ouvir muita gente a fazer listas das pessoas que devem seguir, entre os quais o Ministro de Saúde. É verdade que a prestação do Ministro de Saúde em algum momento pode não corresponder às expectativas que nós temos, mas isso seria se calhar na parte administrativa, tendo em conta que está a haver muitos problemas do pagamento dos fornecedores e o ministro não sabe fazer o diálogo que deveria fazer com as pessoas. Eu penso que quando alguém vai ter com o ministro, marca audiência, não está a marcar uma reunião. Então o ministro tem que saber receber alguém em forma de audiência. A audiência significa estar o ministro com a pessoa e se calhar com a secretária para tomar apontamentos. Mas a maior parte dos dirigentes, eu já tive muitas audiências com Nhosi, tive audiência quando era ministro de Defesa, recebeu um subsídio, dispensou a secretária. Com o presidente Guebuza tive várias audiências, também foi a mesma coisa. E com muitos tantos dirigentes, salvo quando são aquelas coisas de delegações. Então ele também até procura saber com quantas pessoas vêm, para ele preparar-se. Mas quando alguém chega, se o ministro está a poder falar contigo, você chama uma turma toda do ministério, é próprio de dizer que não quer conversar com as pessoas. Isso acaba não criando um bom ambiente. Agora, há questões que andam no Ministério de Saúde que não podem ser responsabilizadas diretamente ao ministro. Lamentavelmente, o nosso sistema não funciona como os outros ministérios. Seria bom que o ministro de Saúde, por exemplo, fosse visitar o Hospital Central de Maputo e assumir que em Moçambique a máquina de radioterapia está variada e dizer quanto custa essa peça que avariou. Pelo que eu estou a ouvir, essa peça pode ser comprada por 10% do dinheiro que o Presidente da República gastou no avião que o levou a Portugal. Suazilândia aqui faz esses tratamentos. Malawi faz esse tratamento. Nós temos que mandar os nossos doentes para África do Sul para pagar muito caro. E para ser mais barato temos que ir à Índia. Um país com cerca de 40 milhões de habitantes não consegue fazer aquilo que o Malawi faz. Não consegue fazer aquilo que a Suazilândia faz. Um país como o nosso, o Hospital Central, não tem reagentes. O Laboratório Central do Ministério de Saúde não tem reagentes para simples plasmódio. Quer dizer, estamos aí para onde? Estamos de mal a pior. Então, eu acredito que estas questões todas não é por causa do ministro que nós temos. O ministro está na cabeça do assunto,
Mas o problema é o dinheiro. E o ministro não é quem cobra impostos e dá prioridade pelos impostos. Eu penso que precisamos de fazer um pouco mais. Se calhar, nós fazermos uma vaquinha diretamente para o Ministério de Saúde. O Ministro de Saúde fazer aquilo que faz o Venâncio Humanitário, abrir uma conta em PESA ou Mola, então vamos mandar dinheiro para lá, para resolver outras questões. Porque se nós dizermos que o dinheiro tem que ir via tesouro, nunca vai chegar ao hospital. Muito obrigado. Posso, então vamos à questão de Gaza. Margarida Mapanzé, que decidiu renunciar ao cargo, e esta informação já foi até confirmada pelo Partido Frelimo. Entende o partido que foi uma decisão que encontra um respaldo constitucional, até porque estamos no Estado de Direito e democrático. Dizer que Margarida Mapanzé renunciou por livre e espontânea vontade seria forçar demais o barco. A mesma coisa que aconteceu com Pio Matos, que renunciou, até alegou doença e depois agora voltou governador. Quando de princípio tinha uma doença grave que não lhe permitia ser presidente do município. Depois já conseguiu curar, de tal sorte que consegue correr em 22 distritos. Quando não conseguia governar uma parcela muito pequenina, 2/3 do distrito de Quelimane. Quer dizer, o distrito mais pequeno que anda na Zambésia é Quelimane. E Pio Matos não conseguiu governar o distrito de Quelimane. Mas agora está a demonstrar a maior capacidade de governar a província de Zambésia, que é a segunda maior do país. Pelos vistos, primeiro está Niassa, depois está Zambésia e a terceira é Tete. Não conseguiu dirigir menos de 300 mil munícipes, mas agora está a dirigir mais de 6 milhões de habitantes. Então, é a mesma coisa que pode ter acontecido com Margarida Mapanzé. E agora, há uma situação que desconforta. É, por exemplo, tentar associar a Margarida Mapanzé no roubo de produtos. Pelo que eu sei, no fim de semana em que houve roubo de produtos, Margarida Mapanzé estava na África do Sul. Então, não vejo como é que Margarida Mapanzé, estando onde estava, tenha orientado pessoas para ficar a roubar na ausência dela. Depois, outra questão é Margarida Mapanzé ser acusada de coisas de bruxaria. Eu estive em Passeio de Gaza, a caminho de Inhambane. Ouvi coisas feias que não dignificam os jovens que trabalham em Gaza. Portanto, Margarida, o secretário do Estado, o primeiro secretário da Frelimo que cessou, todos são jovens. Então é vergonhoso o que está-se a ouvir lá, o que está-se a dizer lá. E tudo colocado na balança, vê-se que Margarida foi vítima, se calhar, de ajustes de contas do passado. Então entende que Margarida Mapanzé foi vítima, foi flagelada, é isso que quer dizer? Sim. E foi forçada a renunciar. Porque o compromisso de que Margarida vai renunciar foi feito a quando da destituição do comitê provincial. O que é que aconteceu lá? Não cessou o primeiro secretário só. Cessou o secretariado do comitê provincial, cessaram os comitês distritais, cessaram os comitês de zona, cessaram os comitês de círculo e cessaram todas as células da Frelimo em Gaza. Faz de conta que a Frelimo não existe em Gaza agora. Tem que começar de zero a ser constituída. E a mesma coisa que está acontecendo na cidade de Maputo. Cessaram, isso nunca aconteceu desde que a Frelimo foi fundada. O que se sabe é que pode cessar o comitê distrital, pode cessar o comitê provincial, pode cessar o comitê central, não, cessar toda a província. Esta medida, não sei se vai acolher o consenso do povo moçambicano, são novas formas de trabalho. Agora, o problema desta decisão é que há pessoas que acham que não é só ela que tem mau desempenho. Agora a questão vai doer quando a primeira-dama, haver escândalo no gabinete da primeira-dama. Porque o Chapo vai ficar sem mulher, porque a primeira-dama também terá que cessar, já que usa as instalações da presidência. E nós não vamos precisar de ver lá dentro o gabinete da primeira-dama que funciona com pessoas gestoras onde há escândalos financeiros. Já que se diz que Margarida cessa porque a sua chefe de gabinete ficou envolvida no escândalo de roubos. Como se Margarida fosse orientadora de pessoas que roubam. Diz-se também que a administradora, mas a administradora tem dupla subordinação. Subordina-se tanto à governadora
como subordina-se também ao secretário do Estado. Agora, quem mandou a administradora do distrito roubar? A governadora não tem tutela do município ou dos municípios. Essa tutela é feita pela representação do Estado. Estão lá elementos do município envolvidos em roubo, incluindo vereadores. O que é que Margarida tem com os municípios? Com vereadores do município de Xaxá que se envolveram em roubo. Com o chefe do posto de Nhamesa que se envolveu em roubo. Se não é subordinado do direito dele. Então, para dizer que há muita coisa que pode-se dizer sobre esta exoneração, o que eu acho é que, bom, abriu-se uma nova página na nossa vida, vamos ver. E antes disto, o Presidente da República foi a Inhambane, foi exonerar a Secretária de Estado, que era uma boa professora na universidade. Quer dizer, quiseram feminizar as instituições. Agora a feminização está a falhar. E estão a criar situações para as pessoas. Agora, o que é que nós podemos tirar como eleições? É que estas medidas devem continuar e devem ser aplicadas de igual maneira para todos, para não criar dualidade de critérios. Agora, tivemos uma situação agora em Chinavane, onde foi morto o famoso Narciso, que era considerado um dos membros do crime no país, dedicado a assassinatos, inclusive a raptos, e foi morto daquela forma. Qual é a visão que Muxanga faz daquela atuação da Polícia da República de Moçambique? Eu já me pronunciei em outros quadrantes sobre isso, é uma vergonha autêntica. Conforme viu, o Narciso foi elevado ao estatuto superlativo de superioridade. O povo não reconhece esses cognomes todos que a polícia andou a dar a Narciso. Pelo contrário, a polícia manifestou ali a sua veia assassina. Neste caso, o polícia que disparou, porque não podemos responsabilizar toda a polícia como corporação. Eles foram para ali, foram mandatados para executar uma determinada missão, que era capturar o indivíduo. Não é isso que eles fizeram, chegaram lá e entenderam que deviam bater a pessoa. Estavam criadas as condições para o Narciso sair dali amarrado, mesmo com arame, ou quer dizer, mesmo a população pegava o Narciso. Se tivesse pedido à polícia, ao povo lá, estamos a pedir para nos ajudar a pegar isto, pegava, amarrava e entregava. O polícia que disparou só foi para ali com a agenda mesmo de ir assassinar. Se calhar porque vive de sangue, queria fazer parte das cerimônias da sua família, usando o sangue do Narciso. Pois. Agora, Muxanga esteve a fazer um périplo, esteve em casa, depois em Inhambane, e inclusive houve notícias dizendo que Muxanga teria sido impedido de ser numa das delegações da RENAMO em Inhambane. O que efetivamente Muxanga estava a fazer em Maputo? Aliás, em Inhambane e Gaza. Muito obrigado. Eu não estive em Gaza. Meus colegas viajaram usando o meu carro, que frequentemente eu uso. Então isso criou esta sensação. Colegas da RENAMO? Sim, sim. Pessoas com sensação de quererem ganhar fama à custa de bloquear Muxanga. Esta história que aconteceu lá, vi no tempo da independência de Chibouto. Um monhé bofetou um português, quando viu que as FPLM estavam próximas, o monhé aproveitou-se, bofetou um português, o português não podia reagir porque o monhé que bateu, o português era deficiente, e para ganhar fama, banana bemlungo. É só isso que ganhou. As pessoas que planificaram aquilo em Xaxá também estavam convencidas, vão ter fama de que bloquearam Antônio Muxanga, e sei lá o que, então vão merecer louros de quem não gosta do Muxanga. Mas bateram no chão porque eu não estava lá. Então, perderam tempo deles. Mas quando usaram o carro do Muxanga para Gaza, era mesmo por uma agenda partidária do conhecimento do Muxanga ou nem por isso? Eu é que dei o carro, porque o carro é meu. O carro é de Antônio Pedro Muxanga. E qual era a agenda neste caso? A agenda é divulgação da nossa mensagem, sensibilização dos membros da RENAM para se prepararem para que, com a cessação ou com a realização do Conselho Nacional, que acreditamos vai convocar o Congresso Extraordinário, onde o presidente do SUFO vai cessar, as pessoas estejam preparadas para assumir de forma consciente que este Congresso tem de ser diferente do Congresso de Alto Molóqua, onde os delegados foram indicados a dedo. Os delegados devem ser eleitos e essa responsabilidade cabe aos distritos.
porque os distritos é que têm contacto com as localidades e com as povoações. Então, íamos transmitir essa mensagem. Para nós resolvermos os problemas que nós temos no país, devemos mudar a forma de trabalhar. Por que isto? Porque se o Conselho Nacional fosse um Conselho Nacional independente, não um Conselho Nacional de indicação a dedo de Yusuf Mahamat e seus acólitos, o Conselho Nacional tem o poder de convocar, instar o presidente a convocar qualquer reunião que eles quiserem e eles determinam a agenda. 30% dos membros do Conselho Nacional. Isso não é possível por quê? Porque aquelas pessoas não representam membros da RNAM, foram eleitos a dedo, em coordenação com o Yusuf Mahamat. Os delegados provinciais criaram aquele desmando, pensando que querem consolidar o reinato deles para tentarem transformar o partido RNAM em tipo monarquia, onde o rei é dono de si, até da terra, dos animais, da floresta e tudo o resto. Mas as coisas na RNAM não são assim. Por isso que as coisas não estão a correr. Mas esse trabalho de mobilização que Muxanga está a levar a cabo contra os colegas do partido é mesmo da vossa responsabilidade fazer? É. Nós somos membros do partido. Quando o partido anda mal, quem tem que corrigir são os seus membros. E não existe lá um departamento, uma pasta de mobilização, um responsável pela área de mobilização, por exemplo, que devia fazer esse trabalho? Não. O chefe que está na mobilização agora nem devia estar, porque é uma pessoa que destruiu a RNAM no passado. Até porque estou à procura dos jornalistas que têm o discurso que ele fez quando saiu da RNAM em 2008. Acredito que as televisões mais antigas, TVM, STV, e acredito também Miramar, devem ter, ou RTP. Vou procurar para nós elucidarmos os jovens que estão a nascer, crescer hoje. Quem é aquele senhor que se diz que é chefe da mobilização da RNAM? O que é que ele fez quando entendeu se prostituir e abandonou a RNAM? Quando estava com seu amante, MDM, o que é que dizia da RNAM? Para depois voltar para a RNAM, dizer que é chefe. E dizer que este é um trabalho que todo membro tem de fazer, porque é responsabilidade de todo membro garantir a permanência do partido. Os partidos são criados para viverem permanentemente, enquanto os dirigentes são eleitos para cumprir um determinado mandato. Então está a haver aqui uma confusão em que se confunde o dirigente do partido com o partido. O dirigente do partido não é partido. O dirigente do partido, quando morre, tem certidão de óbito. Quando morre, até fica doente e vai ao hospital. E quando morre, há a cerimônia de Kupitakufa. O partido não morre. O partido é uma instituição, tem de ser permanente. Então, as fraquezas de quem dirige não podem ser mantidas de forma a destruir este legado ou esta relíquia que Mansangueira e Afonso da Cama nos criaram. Mas António Muxanga está a mobilizar este grupo, está a fazer essa sensibilização. Muxanga tem algum propósito pessoal neste processo todo? Não estou a mobilizar. Eu fui entrar, já estavam lá pessoas mobilizadas. Quem começa com o movimento não fui eu, foram os guerrilheiros. Eu entrei no grupo em fevereiro deste ano. E, sobretudo, depois, porque alguém entendeu que devemos suspender, sem ter me ouvido, sem ter seguido as normas. Portanto, para não ter fama de estar com eles sem proveito, então juntei-me a eles já. Para aproveitar esta fama que me deram de que eu faço parte do grupo, então estou lá. E quem lidera esse grupo? O grupo agora é liderado por João Machava, porta-voz. E o Muxanga, qual é o papel que desempenha no grupo? Eu sou mobilizador, sou animador. E este mesmo grupo tem uma figura consensual que acha que deve fechar o lugar do Yusuf Mahamat? Não. O papel do grupo é remover o Yusuf Mahamat para permitir que outros quadros do partido apresentem suas candidaturas e aquele que os membros do futuro que iam de ir ao Congresso acharem que é o melhor, vai dirigir o partido. Muxanga acha que também é um candidato que pode liderar o partido? Não quero discutir isso.
isso depende do povo. O meu papel é ser porta-voz daqueles que não têm voz. E se o povo que diz depender do processo escolhesse Mushanga, aceitaria ser líder da Renam? Vamos discutir esse assunto quando já houver vacatura. Neste momento, não preciso de me atrapalhar com isso. Neste momento, eu estou preocupado em que o Sufo Mahamat tem de cessar, e tem de cessar de forma mais organizada possível, para ele não ser declarado vilão no partido. Mas, para ele poder ter benefício de ser presidente honorário. Mushanga descarta ou não a possibilidade de vir a ser líder da Renam? Eu estou a dizer que não quero discutir isso. Eu discuto assuntos que mexem o país. Já discuti questão da Igreja Velha Apostólica, sem ser apóstolo, sem ser hosta, sem ser superintendente, sem ser andadiquene. Estou satisfeito porque aquilo que o povo da Velha Apostólica reclamava, conseguimos. Havia um senhor que era apóstolo de Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza, Inhambane, era Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza, Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Tanzânia, incluindo Quênia. Então, esse senhor, como não se conformou com os ditames da própria Igreja Velha Apostólica. Nós não estamos falando, o assunto não é igreja, a pergunta é simples e clara. Espera, deixa-me falar então, não corre muito, parece que até as perguntas te encomendaram. Não é por isso. Então, deixa-me falar, se não são encomenda, então deixa-me falar. Então, nós conseguimos remover esse senhor, colocar ele no seu lugar, e nesse lugar surgiram 3, 4, 5 apóstolos. Isto é muito bom, descentralizou-se. Maputo Província tem seu apóstolo, Maputo Cidade tem seu apóstolo, Gaza tem seu apóstolo, Niassa e Cabo Delgado tem seu apóstolo. Quer dizer, então, isto é bonito. Então, quando alguém ganha em capacidade, tem de ser substituído. Quando um jogador em campo deixa de render, é substituído. É esta questão onde nós estamos. E tem de ser substituído em tempo útil para poder alterar a dinâmica do jogo. Esta que é a questão. O próprio incapaz, o senhor Sufo Mahamat, já assumiu publicamente que vai sair. O problema dele é que não diz quando é que vai sair. E o calendário está nos a apertar. Está nos a apertar no sentido de que as eleições autárquicas devem ser convocadas até meados de abril do próximo ano. Então, essas eleições devem ser dirigidas pela nova filosofia, pelo novo líder. O que é que nós pretendemos? Para que não se repita aquilo que aconteceu em 2023, onde ganhamos 24 municípios, estamos a governar 4. E a liderança não sabe nos dizer o que aconteceu. A liderança não sabe nos juntar para refletirmos e tirarmos relações para podermos corrigir se é que a culpa está do nosso lado. Não podemos continuar com o senhor. Ele tem de sair, tem de ceder o lugar. Mushanga disse que o candidato, o próximo a liderar a Renam, deve ser alguém escolhido pelo povo. Povo membros da Renam, neste caso. Obviamente. Se este mesmo povo entender que Mushanga é o candidato ideal, vai ou não aceitar? Nessa altura vou pensar. Não posso juntar duas coisas. Eu agora tenho que me concentrar numa coisa. Remover o obstáculo. O Sufo Mahamat é um obstáculo? É um obstáculo ao desenvolvimento do partido. Isso inclui também a ala que o apoia. Estou a falar, por exemplo, do porta-voz, estou a falar, por exemplo, do Carvalho, estou a falar do Gundano, entre tantos outros, o Xalaua e tantos outros. Incluindo a secretária-geral, inclui que todos esses são obstáculos ou é só o Sufo Mahamat? Há pessoas que de dia dizem viva, viva o Sufo Mahamat e à noite são nossos apoiantes. Isso inclui essas figuras? Dentre esses, você falou, há tantos até que ajudam, financiam, dão estratégia, indicam, ali, cuidado dali, cuidado dali, cuidado dali. Está a dizer que entre o Gundana, a Clementina Bomba, Xalaua, Carvalho, nesses nomes que eu citei, alguns desses são financiadores? Eu estou a dizer que dentro da Renam, aquele movimento é um movimento dentro da Renam. Nós estamos na linha da frente, mas nós temos o nosso backup lá. Temos os nossos defensores, temos pessoas que nos alimentam. Então, esses que nos alimentam todos estão dentro da Renam. Então... E sabe, Mushanga, que existe um grupo, praticamente, pelo que está a dizer, uma boa parte do partido apoia esta causa. Sim, sim. O que falta então para se convocar o Congresso e se avançar? É coragem das pessoas aparecerem, levantar a cara e dizer o Sufo
nós já não estamos contigo. Quem exatamente? Os combatentes, por exemplo, que disseram a Manica. A Colde que disse aqui, vai fazer reunião no Hotel VIP. Andou a dar voltas, agora foi fazer reunião de combatentes em Chimoio. 95% das pessoas que intervieram disseram a mesma coisa. Queria fazer reunião de quadros, agora está a sentir vergonha. Promete fazer, tinha prometido fazer o Conselho Nacional até finais do primeiro semestre. Finais do primeiro semestre, em bom português, terminou no dia 30 de junho. Agora passam 28 dias depois desta promessa. Não há nada que anda. Fizemos carta, entregamos, não fui eu que fiz, mas os colegas. Foi entregue no dia 15, a pedir que em 10 dias o presidente convocasse o Conselho Nacional com uma agenda clara e indicar o local da realização. Até aqui, pelo que sei, ainda não fez isso. Já passam mais ou menos 13 dias. Temos mais um dia ou dois para ele estar fora do prazo e ser demandado juridicamente por providência cautelar e obrigar a ele a fazer a reunião. E ele terá que fazer. Mas, Mchang, afinal, onde é que trabalha o Sr. Momad? Porque quase que não o vemos, tanto em eventos, tanto em reações. Trabalha mesmo no escritório dele? Não sei. É por causa disso que nós estamos dizendo, ele tem que sair. Ainda que vá ao escritório, eu nunca ouvi ideias do Sufo Mamadi sobre o combate ao terrorismo, que está a matar pessoas em Nampula, Cabo Delgado. Vou pedir só para assegurarmos o pensamento do Mchang, mas desculpas, o tempo não nos permite, mesmo para irmos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco, vamos retomar mesmo o sênior da Renamo, António Muxanga, que está a falar da vida do país, mas também dos problemas que afetam o partido Renamo. Muxanga, voltamos à conversa, dizíamos mesmo, questionávamos, afinal, onde é que está o Suf Momad, onde é que trabalha, há quanto tempo, por exemplo, não vê o Suf Momad? Há mais de um ano e meio. Sendo membro sênior da Renamo, não consegue ter este acesso? Nunca houve reunião onde eu tenha sido convocado. Se tem havido reuniões, são reuniões restritas. Nunca houve comício popular dirigido pelo presidente, onde qualquer um poderia ir. Se é que reúne, não sei onde é que reúne. Se é que emite alguma opinião, não sei onde é que emite, porque perante a opinião pública ele não existe. Ficou mudo, cego, surdo, nem está a escutar o clamor do povo moçambicano. Por isso as pessoas perguntam-nos, era este o vosso candidato às presidenciais? Se ele tivesse ganho, o que queria fazer? Não está a dizer nada sobre o terrorismo, mas dizem que é tenente-general. Não está a dizer nada sobre criminalidade, mas ele é tenente-general. Não está a dizer nada sobre a Organização das Forças de Defesa e Segurança. Houve uma polêmica aqui sobre ruandeses, se ficavam, se iam. Agora estão a aparecer os russos que querem ajudar, a saber que temos a União Europeia que está a ajudar e a União Europeia está em guerra com a Rússia através da Ucrânia, quer dizer, não há opinião, há descontentamento na função pública, professores, enfermeiros, pessoal de saúde, educação, incluindo as próprias forças de defesa e segurança, só não fazem em voz alta porque as normas são assim mesmo. Há milhares de polícias, de militares que estão à espera do seu subsídio de reintegração. Há milhares de polícias, de militares que estão à espera da fixação das suas reformas. Há milhares de crianças que estão a estudar ao ar livre. Há milhares de crianças que não têm tratamento adequado nos hospitais, alegadamente porque não há reagentes, não há comida nos hospitais, não há bom tratamento aos doentes. O meu presidente, o líder da oposição, está onde? Mas ainda é líder da oposição? É. Que oposição? Renamo é o segundo partido mais votado. Não é líder da oposição lá nos 71 milhões. Essa parte dos 71 milhões já perdeu. Mas o Sufo Mamadi é o chefe, embora chefe inexistente, do partido que tem maior número de assentos nas assembleias municipais deste país depois da Frelimo. Mas se olharmos, por exemplo, para a questão da representatividade, inclusive, hoje o Albino Forquilha também diz ser o líder da oposição. Porque o líder da oposição é definido com base nos assentos no Parlamento. Pois. Mas se nós falarmos efetivamente daquilo que é a situação política... É a história do acidente que houve em Portugal. O líder da oposição é o homem do... como se chama? Chega. Do Chega.
Mas o que é Chega em Portugal? Você chega, vai lá para o interior, fala de Chega, você não. Chegou sim, bem-vindo. Porque nem percebem que Chega é partido. Até a mesma coisa que acontece com o Podemos. Então o Podemos ainda precisa de se instalar. Então, não diríamos então, na sua abordagem, que talvez o líder da oposição fosse então Venâncio Mondlane? Não, o estatuto não diz isso. Não, estou a ir mesmo nesta visão de que... Não, o problema é que você pode ter muita gente e essa gente não te votar. Há muita coisa. Ali, naquelas pessoas que seguem, há tanta gente que não recebeu ali. Eu conheço... Mas o Venâncio foi também o segundo candidato mais votado. Sim, mas a nossa lei não diz isso. Se dissesse o segundo candidato mais votado, a semelhança do que existe na China, o segundo mais votado nas listas do Partido Comunista é o líder da oposição. Então iríamos dizer isso, mas não é isso que se faz aqui na República de Moçambique. Mas em outros países organizados, o segundo mais votado tem direito à opinião respeitável dentro do país. Em Moçambique as coisas já não são assim. Veja que o Presidente da República foi agradecer o governador de Nampula, porque o governador de Nampula teve a coragem de ir atrás dos Naparamas, até prometer jogar futebol com ele. O Presidente da República não consegue convidar Venâncio para ler um versículo bíblico juntos, apesar dele dizer que também é membro da Igreja Velha Apostólica. Eu cruzei com ele o Chapo, lá quando estava em campanha, na sede do postulado de Maputo Província, a dizer que ele fazia parte do postulado. Então, por que não convidar o irmão Venâncio, que são cristãos os dois, pelo menos para irem partilhar a palavra de Deus no mesmo espaço, no gabinete dele ou no gabinete do Venâncio? Mas vai elogiar um governador que abandonou seu gabinete para ir atrás de Naparamas. Naparamas que matam, assassinam o povo moçambicano. Venâncio não é criminoso. Então, para o Presidente da República, prefere viver melhor com Naparamas do que viver bem com Venâncio. Então, é uma contradição aqui. Agora, Mchang, há outra questão também que urge aqui a necessidade de colocarmos. O Parlamento agora está, não diria de férias, estão neste momento a fazer a fiscalização parlamentar ao longo do país. Não ouvimos nada sobre a Renamo. Não ouvimos absolutamente nada. Podemos estar por aí, desculpe. MDM está por aí. Desculpe, eu não faço parte da bancada parlamentar. Pois, mas como membro do partido... Não. Para não ofender pessoas, já que até disse muito bem. E parte das pessoas que você andou a rolar aqui fazem parte do Parlamento. Chame o chefe da bancada da Renamo, chame o porta-voz da Renamo, chame deputados da Renamo, que posso te dar a lista deles. Uma delas é essa de que falaste aqui, que é a secretária-geral, perguntar por que a Renamo não é visível lá no campo, a fazer fiscalização, sabendo se que receberam dinheiro para a fiscalização como círculo eleitoral. Nem no ano passado foram vistos no terreno. O que é que estão a fazer com esses recursos que receberam para fazer a fiscalização? Mas muito bem disse antes que, como membro da Renamo, sente o direito, por exemplo, de mobilizar. Acredito que também, como membro da Renamo, tem o direito de dizer alguma coisa, porque a bancada parlamentar é também da Renamo. É por causa disso que nós estamos no terreno agora, para dizer que o Sufumar tem que sair. Porque se fosse no tempo de Dhlakama, o que está acontecendo não teria acontecido. O Dhlakama tinha tempo, quando os deputados estão a chegar em cada sessão, reunia com eles. Quando estão a terminar a sessão, tinha reunião com eles. Dava orientações claras. Vocês vão à fiscalização. Para além de fiscalizar os atos do Estado, tentem ajudar o partido nisto, naquilo e nas outras situações. Hoje já não há comando. Razão pela qual podes perguntar a essas pessoas todas de que falaste, incluindo a própria secretária-geral, quantas reuniões já fez como deputada do Círculo Eleitoral da província de Maputo desde que tomou posse neste mandato? Pergunta a qualquer um. Vai buscar manteigas, o próprio Xalawa. Porque eles é que recebem dinheiro lá. Eu agora não estou lá. Sim. Pois. E não há nenhum comando na bancada. Está tudo assim... Eu não quero discutir bancada, porque quem designou o chefe de bancada também é o Sufo Mamad. Então, eu tenho que tratar questões macro. Renamo, o seu presidente está a dormir. O presidente da Renamo tornou-se mudo. O presidente da Renamo tornou-se surdo. O presidente da Renamo finge que não vê. Portanto, não pode continuar a dirigir o partido. Tem de sair o mais rápido possível para encontrarmos um dirigente que vai saber corresponder às expectativas do povo moçambicano. E, Mchanga, é verdade que têm estado a fazer esta mobilização com outros membros do partido. Por isso eu coloco-lhe esta pergunta. Como é que estão as bases da Renamo a esta altura? Estão frustradas.
totalmente frustradas. E dizer que eu não fui a Gaza, não trabalhei em Gaza porque tinha outras situações a fazer aqui. Como sabe, eu tenho compromissos com algumas televisões. Na quarta-feira trabalho com 3 televisões. Tenho uma televisão que faz das 6 às 9. Tenho outra onde eu vou gravar das 11 até 12h30. E tenho outra televisão onde eu participo numa outra gravação das 14 às 16 horas. Portanto, quarta-feira é um dia de muita agenda para mim. Então não fui com eles. Eles saíram segunda-feira, trabalharam em Choco, trabalharam em Chibuto, trabalharam em Majacase. E quando chegaram em Xaxai, quando apanharam este pequenino incidente, que depois resultou em 3 processos para a mesma pessoa que fez isso. E considerando que eles já tinham um outro processo, que estava nos sovacos do antigo comandante provincial, por ter sido encontrado, onde parqueiam-se viaturas capturadas pela polícia. E essas viaturas, em algum momento, aparecem sem peças. Ele foi confundido, ou poderá ter sido, com um ladrão que estava a roubar peças. E abriu-se o processo, o comandante, que é amigo dele, recolheu o processo, foi guardado no gabinete. Pensamos que este processo também vai ter pernas para andar, porque tendo em conta que o comandante amigo deste criminoso mudou, então há condições para nós recordarmos o comandante que há aquele assunto ali que nós precisamos de ver esclarecido. Como é que alguém sai da casa dele para vir fazer xixi no comando provincial? Ele terá que explicar como é que apareceu no comando depois das 21 horas no parque das viaturas. Essa questão ainda não está bem esclarecida. E tem um processo de ter furado o pneu do meu carro e ter batido o carro, empenar para-choque, mas acho que isso é simples. Vamos ter que converter isso em valores, ele vai pagar. Tem um processo de ter roubado e partido o telefone de um dos membros da minha delegação. Aqui já há crime sério que pode até culminar com algumas medidas de coação. E depois foi ameaçar um jovem aí da família, pura e simplesmente porque acolheu esses senhores em casa dele para lhe servir almoço. Quer dizer, a Renamo não vai sobreviver da situação em que se meteu, andando a fazer ameaças. E essas ameaças, até vivi quando estive em Massinga, onde fui me juntar com um grupo, porque depois o grupo, depois de Gaza, passou de Zavala, foi para o Umine, eu queria ir ao Umine, mas atrasei ligeiramente, e passei para Massinga. E a pessoa, o delegado distrital de Massinga, foi orientado a nível central para ir a pedir à polícia para bloquear Antônio Muxanga e o seu grupo. E o comandante da polícia veio me dizer, recebi aqui um pedido da direção máxima do seu partido através do delegado distrital para bloquear o distrito. Eu disse, o senhor tem condições de bloquear o distrito? Ele disse, não, por isso que eu venho te dizer, saibam resolver vossas diferenças. Eu disse, muito obrigado, seu comandante distrital. E ele organizou a escolta, que me escoltou a dar aquelas voltas que eu vi, que vocês estão vendo em redes sociais, até eu me saturar, saí, fui para Vilanculos, fui trabalhar em Vilanculos. Em Vilanculos não houve problemas de maior, mas porque era domingo, a intenção foi mesmo reunir com os quadros possíveis para convidar a eles a esta missão. E daí voltei para Maputo, onde cheguei ontem, no fim da manhã. E hoje tomei conhecimento de que o delegado distrital de Chibabava, o senhor Njosi, também foi ao comando distrital para pedir à polícia impedir, ali, ao comando do posto administrativo de Muxungu, para impedir os 2 porta-vozes da Renamo, que neste momento estão a trabalhar na província de Sofá. Quer dizer, a Renamo chegou a um nível de vergonha. Já carregou katanas, katanou pessoas em Nacala, porque a procuradoria não fez nada. Continua. Agora querem instrumentalizar a polícia. Até onde é que chegamos com este tipo de gente? Então, está claro aqui que estamos a viver uma crise severa. Uma crise pior, não sei comparar com qual. Agora, portanto, nós queremos que Deus nos ouvisse e amolecer o coração do Sufo Mamadi para entregar o lugar voluntariamente. Acredito que isso já não é possível. Mas abençoe
o magistrado vai receber a providência cautelar daqui a poucos dias para decidir rapidamente, de forma a obrigar que o Sufo Mamadi convoque o Conselho Nacional para o mês de agosto. E na eventualidade de o Sufo Mamadi não aceder a essa pressão para abrir mão da liderança do partido, que medidas poderão ser tomadas? Não há possibilidade dele não aceder. Se ele é militante da RENAM, nasceu do ventre de uma mãe, tem sangue que anda nas veias, tem cabeça, tronco e membros, terá que ceder. Pois, Tom Chang, estamos mesmo já no fim da nossa conversa. Queria deixar este espaço para tecer algumas considerações finais. Primeiro, só quero agradecer à vossa televisão pelo esforço que tem feito no sentido de trazer a veracidade dos fatos ao povo moçambicano. Espero que todas as televisões sejam assim e que abram espaço para todos. Esta é uma das televisões que é exemplo. TV Sucesso é a televisão que é exemplo. STV, lamentavelmente, está um pouco distante da cidade. Muita gente, apesar de convidada a atravessar a ponte à noite, não gosta de ir, mas estão a ser um bom exemplo. E há outras tantas televisões, menos TVM. A nossa pior vergonha agora em matéria de informação é TVM e Rádio Moçambique. Espero sinceramente que no futuro possamos retirar dinheiro do Estado na TVM. TVM tem que andar sozinho. Ou vai buscar o dinheiro na Pereira do Lago, porque trabalha mais para a Frelimo do que para o povo moçambicano. Na Rádio Moçambique também. Muito obrigado.